Olá, professores, sejam bem-vindos ao Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, para o sexto ano do ensino fundamental. Eu sou Vera Mônica Ribeiro, professora de matemática da rede estadual, atuando no momento como coordenadora pedagógica em uma escola da Diretoria de Ensino Norte 2. Neste momento, farei minha autodescrição. Eu sou baixinha, de aproximadamente 1,52 m de altura, tenho olhos castanhos, uso óculos, estou com o cabelo curto e loiro, estou vestindo uma blusa azul marinho e calça jeans. Agora, teremos início à nossa formação. Peço um instantinho para compartilhar a minha tela com vocês. A nossa conversa terá como foco a sequência de atividade 6 do volume 1, da parte 2, do material Aprender Sempre de 2022, do sexto ano do ensino fundamental. Vale ressaltar que o Programa de Recuperação e Aprofundamento tem como principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e deverá ser aprendido para seguir sua trajetória para o ano seguinte. E informamos que o material do Aprender Sempre, ou seja, os cadernos do professor e os cadernos dos estudantes, estão disponíveis no site da EFAP. São dois endereços, um para o material do ensino fundamental e outro para os materiais do ensino médio. Agora, convidamos a todos que busquem os materiais, acima mencionados, para a gente dar continuidade à nossa formação. Vocês podem buscar esses materiais no site da EFAP ou aqueles que já foram para a escola, aqueles materiais impressos, ok? Então, vale lembrar também que no site da EFAP vocês também encontram os demais materiais do Currículo em Ação, o do São Paulo Faz Escola e outros materiais que a gente também utiliza aqui nas nossas formações, ok? Falaremos agora os momentos que perpassam a formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento das Atividades de Trabalho Pedagógico Coletivo, as ATPCs. Neste ano letivo de 2022, as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento estão assim divididas. Nós temos a semana A, que é a formação de etapa, onde os professores do ensino fundamental e do ensino médio assistem às gravações da formação, que tem a duração de 45 minutos, com a intenção de iniciar o planejamento da sequência de atividades do Aprender Sempre, que deverá ser desenvolvida conforme a organização de cada unidade escolar. Após assistirem à gravação, os professores terão 45 minutos a mais para dar continuidade a esse planejamento. Já na semana B, nós temos a formação do ano e série. Nesse momento de ATPC, é aquele em que todos os professores darão continuidade ao planejamento da sequência de atividade, iniciado na semana anterior. Na formação de etapa, aquele que foi lá realizado com a professora Rosana. Os professores, de acordo com o ano e série, deverão atuar, assistir às gravações de formação, que tem duração de 45 minutos. Após assistir, terão mais 45 minutos para finalizar, se possível, o plano de desenvolvimento da sequência de atividade proposta para as formações da semana A e semana B. A formação de hoje refere-se à semana B, que é o término do nosso planejamento para o desenvolvimento da sequência de atividade 6, do volume 1, da parte 2 do material Aprender Sempre, ok? Caso algum de vocês tenha alguma dificuldade para encontrar essas gravações, nós vamos apresentar no próximo slide um caminho com a orientação para o acesso. Então, primeiro vocês entram no site do Centro de Mídias, educacau.sp.gov.br, e é só clicar no repositório.
clicar em Sou servidor da rede, inserir login e senha, aquele mesmo da sede, e buscar na classificação, formação, recuperação e aprofundamento, e colocar a data da gravação em que foi ao ar. No nosso exemplo aqui, dia 31/3. Depois é só escolher a formação e clicar para assistir aí o vídeo da formação. Com a intenção de sempre deixá-los, né, assim, atentos às nossas formações, a gente vai passar daqui o cronograma, compartilhar com vocês aí o nosso cronograma. Hoje nós estamos no dia 19/5, né, nós temos hoje a formação do ano e série, do conteúdo e do conteúdo e dos estudantes, tá? A gente pode verificar que esse tema, né, que a gente está trabalhando hoje, ele iniciou lá no dia 12/5, na formação de etapa. Então, vale lembrar que a semana A é a formação da etapa, onde ocorre a gravação que vocês assistem à TPC, voltada para o ensino fundamental e o ensino médio. Nesse momento, estudamos aspectos teóricos relacionados com os temas que podem promover o processo de ensino e de aprendizagem. Após assistirem essa gravação, vocês fazem o desdobramento da pauta que acabaram de assistir e darão continuidade nos estudos. Na semana seguinte, ou seja, na semana B, a qual temos a gravação da formação de ano e série. A formação ano e série retoma brevemente as ideias e conceitos discutidos na semana A e tem como foco principal estudar e analisar a sequência de atividades do material Aprender Sempre, atreladas ao tema discutido na formação de etapa. O principal foco das formações, tanto de uma quanto da outra, é subsidiar, né, dar ideias e sugestões para vocês, professores, planejarem o desenvolvimento da sequência de atividades. No próximo slide, situamos o roteiro formativo do segundo bimestre de 2022. Então, no segundo bimestre, nosso tema formativo é o conhecimento especializado do professor de matemática, que está dividido aí em 4 partes. No conhecimento comum e especializado do conteúdo, que nós já vimos, quando a gente tratou da sequência de atividade 5. Na sequência de atividade 6, que é a que nós estamos vendo hoje, a gente vai tratar do conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Na próxima formação, que é a sequência 7, na sequência de atividade 7, sequência de atividade 8, nós vamos estar estudando o conhecimento do conteúdo e do ensino e o conhecimento horizontal e do conteúdo. Os nossos objetivos para essa formação B serão apresentados aí no próximo slide. Então, temos agora, né, como objetivos dessa nossa formação, retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa e analisar a sequência 6, volume 1, parte 2, do material Aprender Sempre, de 2022, do 6º ano do ensino fundamental, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo e dos estudantes, importantes para o desenvolvimento das atividades. Iremos agora para o nosso primeiro momento da formação de hoje, que é a nossa intenção é retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa. Para a sequência de atividade 6, trataremos de forma objetiva aspectos do conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Para isso, retomamos a seguir algumas considerações sobre eles. Segundo, né, Débora Moll e seu grupo de pesquisas, né, apoiados nos estudos de Schumann, adequaram o modelo proposto, né, por Schumann como foco do conhecimento do conteúdo da disciplina e do conhecimento pedagógico do conteúdo. Além disso, eles trouxeram um olhar para o professor que ensina matemática. Bom, e seus colaboradores dividiram conhecimentos em 2. O conhecimento do conteúdo da disciplina, que engloba o conhecimento do
do conteúdo comum, que é aquele que refere-se ao conhecimento do conteúdo matemático do ensino básico, aquele, né, a matemática escolar, ou seja, o conhecimento que todos deveriam ter da matemática, independentemente de ser professor ou não. E o conhecimento especializado do conteúdo, aquele que refere-se ao conhecimento matemático para quem ensina. E também, para completar aí esse lado, né, nós temos o conhecimento do horizonte do conteúdo, que refere-se ao conteúdo matemático ordenado, que se é o que é ensinado, se conectará a outro conhecimento mais adiante. E no conhecimento pedagógico do conteúdo, nós também temos aí três conhecimentos. O conhecimento do conteúdo estudante, que relaciona o conhecimento do conteúdo no sentido de auxiliar os estudantes em suas dificuldades, saber apontar as dificuldades dos estudantes e, dessa forma, auxiliá-los para que obtenham tal conhecimento, e o conhecimento do conteúdo e currículo, que relaciona-se ao conhecimento do conteúdo e sua distribuição ao longo do currículo escolar, que inclui não somente o conhecimento do conteúdo a ser desenvolvido naquela série ou ano, mas também de situar em que momento aquele conteúdo está relacionado com o currículo, seja na forma vertical ou horizontal, e também as formas pelas quais serão propostas as atividades para que esse conteúdo seja aprendido. E, por último, o conhecimento do conteúdo e ensino relaciona-se ao conhecimento que torna mais fácil ou mais difícil o ensino de determinado conteúdo, ou seja, a tomada de decisão para encontrar a maneira de como será desenvolvido um determinado conteúdo matemático. A nossa formação de hoje, ela está focada no conhecimento do conteúdo e dos estudantes. No próximo slide, apresentaremos o segundo momento da nossa formação. No segundo momento da formação de hoje, nós analisaremos a sequência de atividade 6, volume 1 do sexto ano, do material Aprender Sempre, sob a perspectiva do conhecimento, do conteúdo e dos estudantes. E para iniciarmos as nossas reflexões, é importante que tenhamos em mente as habilidades essenciais e seus respectivos objetos de conhecimento que devem ser desenvolvidos pelos estudantes do sexto ano do ensino fundamental, a partir das atividades propostas pela sequência de atividade 6. Então, o que a gente pode ver aí dessa sequência de atividade, que a unidade temática dela é grandezas e medidas, a habilidade, né, que ela vai desenvolver é a habilidade 20 de matemática do quinto ano do ensino fundamental, que é concluir por meio de investigação que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. No processo cognitivo, a gente pode destacar aí, né, nós temos em destaque o concluir. E o objeto de conhecimento matemático é as áreas e perímetros, né, de figuras poligonais, algumas relações. Relações tais como as que envolvem a diferenciação de área e perímetro, associando o perímetro à medida de comprimento e área como medida de superfície. A seguir, né, nós temos aqui o panorama das aulas, tá? O que a gente vai trabalhar? Aí o tema de cada aula. Então, aula 1 e 2, nós vamos tratar das figuras poligonais, perímetro e área. Aula 3 e 4, figuras poligonais com diferentes números de lados e que possuem o mesmo perímetro e a mesma área. As aulas 5 e 6, que são os quadriláteros, perímetro e área. As aulas 7 e 8, que é área e perímetro, quadrado, retângulo, triângulo e retângulo. A sequência de atividade 6 deve ser desenvolvida tendo como visão o protagonismo dos estudantes, fazendo parte da sua aprendizagem.
Vale ressaltar que os estudantes devem chegar ao final dessa sequência de atividades capazes de diferenciar perímetro e área, associando o perímetro a uma medida de comprimento e a área a uma medida de superfície, além de fazer algumas relações entre eles. Apresentaremos agora os objetivos das aulas 1, 2, 3 e 4. Então, o objetivo das aulas 1 e 2 é determinar a medida do perímetro de uma figura poligonal em malha quadriculada e determinar a medida da área de uma figura poligonal também em malha quadriculada. Então, espera-se que essas 5 atividades contidas aí nas aulas 1 e 2 colaborem para que os estudantes reflitam sobre as conjecturas sobre perímetro e área. Nas aulas 3 e 4, nós temos como objetivo identificar em malhas quadriculadas figuras poligonais com diferentes números de lados e que possuem o mesmo perímetro, e identificar em malhas quadriculadas figuras poligonais com diferentes números de lados e que possuam a mesma área. As atividades presentes nas aulas 3 e 4 proporcionam aos estudantes que investiguem sobre as figuras poligonais, perímetro, área, medidas de comprimento, de superfície e as relações entre eles. Observamos que nessas 4 aulas, elas favorecem o desenvolvimento da habilidade 20 de matemática do 5º ano do ensino fundamental, que é concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm mesma área podem ter perímetros diferentes. No próximos slides, a gente vai falar aqui das aulas 5, 6, 7 e 8. Os objetivos das aulas 5 e 6 são identificar em malhas quadriculadas quadriláteros que possuem a mesma área e determinar as medidas dos perímetros dos quadriláteros que possuem a mesma área usando quadriculados, e concluir que os quadriláteros que possuem a mesma área podem ter perímetros diferentes. A atividade presente nessas aulas envolve o cálculo em malha quadriculada, em quantidade inteira de vezes de superfícies unitárias, né? Essas superfícies unitárias são os quadrinhos, né, os quadradinhos, e também de superfícies unitárias cortadas, as metades dos quadradinhos. As aulas 7 e 8, né, os objetivos são determinar a área do quadrado e retângulo, relacionar a composição e decomposição de figuras com cálculo de áreas de triângulos, retângulos e quadriláteros, e calcular sem uso de malha quadriculada o perímetro de figuras poligonais. Aqui as atividades iniciam com a utilização da malha quadriculada como motivação aí para o cálculo da área e perímetro das figuras geométricas planas e terminam sem esse referencial, indicando apenas a figura e a medida de cada lado. Então, as aulas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elas favorecem o desenvolvimento da habilidade 20 de matemática do 5º ano do ensino fundamental, né, que diz concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. No próximo slide, retomamos brevemente o movimento metodológico que permeia todo o material do Aprender Sempre. Ressaltamos a importância de nos apropriarmos da estrutura didático-metodológica das aulas do material Aprender Sempre. Visto que ainda não seja posta de forma explícita, é possível sempre identificá-la em todas as aulas. Sempre tem esse movimento, o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. A gente vai exemplificar aí esse movimento no desenvolvimento das aulas da sequência de atividade 6. Tá? Do material do Aprender Sempre, tá? Então, vale lembrar, tá? Que o momento iniciando busca-se fornecer um panorama dos conteúdos e objetivos da sequência de atividades,
né? Além de pontuar os aspectos do conhecimento matemático e didático envolvidos e que poderão ser úteis no desenvolvimento das atividades juntos aos estudantes. Inicie com uma conversa com os seus alunos, explique os objetivos das aulas 1 e 2, né, determinar, né, que o objetivo é determinar o perímetro e a área de figuras poligonais em malha quadriculada. A seguir, por meio de questionamentos, levante os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema, né? Pergunte a eles, por exemplo, o que significa perímetro e área. Para elucidar a conversa, desenhe na lousa uma figura poligonal e explore com questionamentos. Neste momento, é possível observar como os estudantes pensam sobre o conteúdo e como eles se envolvem ao responder às questões propostas por vocês, professores, referente ao conteúdo específico, nesse caso, perímetro e área. Esse tipo de conhecimento contribui para que nós, professores, sejamos capazes de interpretar os pensamentos emergentes e incompletos dos estudantes, tal como expressos por eles, nas mais diferentes representações, né, na linguagem, principalmente, antecipando, né, alguns problemas aí na aprendizagem. O conhecimento do conteúdo e os estudantes ampara o professor na escolha de abordagens que os estudantes possam considerar mais interessantes e motivadoras, que tragam algo essencial para eles. No momento desenvolvimento, aí nós pegamos, por exemplo, das aulas 5 e 6. São fornecidas dicas e sugestões ao professor de ações e procedimentos a serem realizados ao fim de obter melhores resultados nos processos de ensino e aprendizagem. Solicite aos seus alunos que, em duplas, leiam, analisem e realizem as atividades propostas em cada aula. Enquanto as duplas discutem e resolvam as atividades, circule pela sala, observando as discussões, e, se necessário, né, assinale, né, fale, né, esclareça as possíveis dúvidas que surgirem. Pergunte como vocês estão resolvendo, por que dessa forma, o que vocês acham? E, dentre outras perguntas aí. Desafie a turma a levantar hipóteses para solucionar as situações aí que aparecem. Peça que o integrante de algumas duplas registre na lousa as estratégias utilizadas para resolver a atividade. Enquanto registram, peça aos estudantes que comparem as suas respostas e, se necessário, realize intervenções, reforçando que o perímetro é a medida do contorno de uma figura poligonal e que esse contorno demarca uma superfície, que é a área, né, que é um número associado à medida dessa superfície, de acordo com a unidade de medida utilizada. No movimento desenvolvendo, é possível identificar o conhecimento do conteúdo e dos estudantes, que diz respeito a saber como os estudantes pensam ou aprendem sobre perímetro e área, e como os estudantes se envolvem com esse conteúdo específico. Esse tipo de conhecimento contribui para que o professor seja capaz de interpretar pensamentos emergentes e incompletos dos estudantes, tal como expressar por eles, né, expressos por eles, nas formas de representações que usam a linguagem, antecipando alguns problemas na aprendizagem. O conhecimento do conteúdo dos estudantes ampara o professor na escolha de abordagens que os estudantes possam considerar mais interessantes e motivadoras, que tragam algo especial para eles. No momento finalizando, né, nós focamos aí nas aulas 5 e 6, né, que é fornecido sugestões e ferramentas aos professores com o intuito de viabilizar a avaliação processual no final da sequência da atividade. Ressaltamos que o resultado obtido dessas avaliações servirão, né, de evidências nas tomadas de decisões pelo professor para os próximos encaminhamentos didáticos pedagógicos. Finalize a sua aula construindo com toda a turma uma breve síntese do objeto de conhecimento estudado.
Essa síntese pode ser registrada no quadro em forma de lista, com tópicos e subtópicos, pode ser através de esquemas, de mapas mentais, né? O importante é retomar as ideias registradas e comparar, né, com a da síntese final. Caso observe a existência, né, de alguns estudantes que ainda não tenham se apropriado do que foi proposto nesse estudo, né, ou que queiram se aprofundar nos objetos de conhecimento matemático em pauta, né, o Aprender Sempre, a sequência, ela sugere, né, a utilização de plataformas de estudo, como o Currículo Mais, o Khan Academy, as Olimpíadas Brasileiras de Matemáticas e tantos outros, né. Dando continuidade aí, nós faremos nosso estudo da atividade 5, da sequência de atividade 6, do volume 1, da parte 2, né, do 6º ano do ensino fundamental. Nessa atividade das aulas 1 e 2, né, espera-se que o estudante considere que a metade de 2 quadradinhos equivale a 1 quadradinho. Assim, teremos, né, 17 quadradinhos na figura destacada. Como cada quadradinho mede 1 centímetro quadrado, portanto, a figura mede 17 centímetros quadrados de área. Mas essa atividade que parece simples pode apresentar dificuldades na expressão da área de superfície unitária, quando possui uma forma que não permite ladrilhar efetivamente a superfície, usando uma quantidade finita e inteira, né, de superfícies unitárias, dos quadradinhos, tá? Em relação ao conhecimento sobre os estudantes e a matemática, os professores devem antecipar o que os estudantes vão pensar, suas possíveis dificuldades, o que vão achar interessante ou confuso, como a dificuldade em aceitar que a área de um triângulo possa ser medida em centímetros quadrados, pois não se pode ladrilhar efetivamente o triângulo usando um número finito de quadrados, independente de sua área. Observando o polígono da questão, podemos explorar sua composição e sua decomposição. Quando se aborda a decomposição, acontecem muitos erros. Os estudantes visualizam a composição e não visualizam a decomposição. Atividade 2, tá, das aulas 5 e 6, ela compreende não só o conceito de área e perímetro, como também análise e reflexão sobre as figuras nelas apresentadas. Nessa atividade, o que pode caracterizar o conhecimento sobre os estudantes e a matemática é quando o professor reconhece erros comuns produzidos pelo estudante devido à sua experiência docente e conhecimento das estratégias e do desenvolvimento do estudante. Nessa atividade, identificamos que os estudantes têm dificuldades em comparar áreas ou perímetros de figuras não congruentes, sem a indicação de medidas. Essa dificuldade pode ser fortalecida pela associação equivocada entre área e número, pois para alguns estudantes a comparação entre áreas ou perímetros somente torna-se possível com a existência de suas medidas. Segundo Duarte, em 2002, na ausência de números, não existe grandezas, o que leva à concepção de que comparar grandezas se restringe a comparar números. Observa-se que os estudantes confundem área e perímetro. Acreditam, por exemplo, que se o perímetro de uma superfície for atrelado à sua área, também e vice-versa, as duas superfícies têm o mesmo perímetro, elas têm a mesma área. Os estudantes associam perímetro à área, respectivamente a contorno e interior da superfície. Portanto, os estudantes acreditam que a modificação do contorno de uma região implica necessariamente na mudança de todos os outros atributos dessa região, como, por exemplo, a sua área. Assim, área e perímetro são confundidos, o que pode ocasionar erros, tais como acreditar que área e perímetro sempre variam no mesmo sentido. Para o estudante,
Se houve uma diminuição da área de uma figura, então, necessariamente, o perímetro também diminui. Para os estudantes, o perímetro é outra medida de superfície. As confusões entre áreas e perímetros não se limitam apenas a esses tipos de atividades. O uso incorreto das fórmulas pelos estudantes ao desenvolverem as atividades é um outro erro possível. Por exemplo, multiplicar os lados de um retângulo para determinar o perímetro dele. Outro ponto de atenção é quando o polígono apresenta diferentes unidades de medidas, que provocam uma escolha e eventual mudança de unidade, de medida, né, nesse caso. Nesse processo, descobrem que, dependendo da unidade escolhida, o resultado da medição varia, tá? E para fazermos a nossa última análise aqui, nós temos essa questão, né, que é a questão 2 das aulas 7 e 8, né? Para essa atividade, nós sugerimos que inicialmente comente com os estudantes que os triângulos se formam a partir da divisão dos retângulos, né, em duas partes iguais, e que estes são denominados triângulos retângulos, visto que possuem um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus. Então, observe que se as duplas elas conseguem identificar, né, cada parte da figura, né, se é um triângulo, se é um triângulo retângulo, e se essa metade do retângulo é igual, né, a esse triângulo, ela compõe, né, esse triângulo retângulo. Para obter a área do triângulo, basta dividir a área do retângulo, né, por 2. Oriente os estudantes para registrarem todas essas descobertas e redija com eles a conclusão de que a área de cada triângulo retângulo é a metade da área do retângulo correspondente. Ao fornecer o exemplo aos estudantes, os professores precisam prever o que eles vão achar interessante e motivar o que implica no conhecimento sobre os estudantes e a matemática. Ao atribuir uma tarefa, o professor precisa antecipar o que é provável que os estudantes realizem e se eles vão achar a tarefa fácil ou difícil. Também devem ser capazes de ouvir e interpretar o raciocínio dos estudantes. Cada uma dessas tarefas requer uma interação entre o entendimento matemático específico e a familiaridade com os estudantes e os seus pensamentos matemáticos. Ok? Então, vale ressaltar que nas ATPCs devem consolidar-se como espaço dinâmico de formação, que contemple o estudo e a investigação em um movimento constante de reflexão sobre as práticas educativas e sua transformação em um processo sinérgico visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes a partir do aperfeiçoamento da prática docente. Por isso, professores, aproveitem esses momentos. Após, este nosso encontro de formação, chegou a hora de finalizar o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 6. Assim, com seus pares, revisitem e busquem os registros iniciados na semana A, lá na ATPC de etapa da semana passada. Se necessário, agreguem mais elementos para a finalização desse planejamento. Algumas recomendações para o desdobramento, indicados aí na formação de etapa. Então, na formação de etapa foi solicitado, aos professores realizar um trabalho coletivo, fazer uma leitura criteriosa da sequência de atividade 6, volume 1, do material Aprender Sempre, identificar na sequência de atividade os conteúdos matemáticos que deverão ser trabalhados, assim como os pensamentos, e compreensões normalmente encontradas nos estudantes ao serem submetidos a um processo de aprendizagem desses conteúdos, utilizando o conhecimento do conteúdo
e dos estudantes, identificado por meio da realização do item 3, elaborar estratégias e sequências a fim de que o processo de ensino possa ser o mais eficiente possível. Registrar todas as ideias, os conceitos e dar início ao esboço do planejamento do desenvolvimento da sequência de atividades 6. E nessa formação de hoje, né, da semana B, né, que nós estamos aí no término do planejamento, né, do desenvolvimento da sequência de atividade 6, então é solicitado a vocês, professores, que busquem os registros iniciados na TPC da semana A, referente ao planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 6. Discuta, né, com seus pares os possíveis encaminhamentos desse planejamento, ou seja, as atividades que serão desenvolvidas, os conteúdos matemáticos que serão recuperados e os aprofundamentos, né, os aprofundados, as metodologias que serão utilizadas, o cronograma para ser executado, os recursos necessários para o desenvolvimento, os instrumentos avaliativos. Agregar, se necessário, mais elementos ao planejamento, iniciando, né? E, por fim, se possível, finalizá-los. Passamos para vocês agora, né, uma sugestão de leitura para subsidiar, né, os nossos estudos e enriquecer os nossos conhecimentos. Nós temos aí um artigo que é a base do conhecimento de matemática do genérico Always especializado, tá? Para vocês lerem, discutirem com seus pares, é um artigo bastante interessante. Também temos a tese, né, denominada Conhecimento Matemático Específico para o Ensino na Educação Básica, a Álgebra na Escola e na Formação do Professor. Também uma tese excelente, né, capaz aí de direcionar os nossos estudos, identificar muitas coisas aí para nos auxiliar nesse tratamento com os nossos alunos. Esperamos que as reflexões trazidas nessa formação de etapa possam contribuir para a aplicação da sequência de atividades propostas aí na sequência de atividade 6, né, do material Aprender Sempre, na observação de avanços e dificuldades dos estudantes durante a realização das aulas. Então, sintetizando aí os nossos estudos de hoje, nós abordamos, né, nós retomamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, nós analisamos a sequência de atividade 6, volume 1, parte 2 do material Aprender Sempre, do 6º ano do ensino fundamental, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo e dos estudantes importantes para o desenvolvimento das atividades. E no próximo slide, né, aqui nós pedimos que vocês avaliem a nossa formação. Sua participação, né, ela é muito importante, então existe a necessidade de vocês avaliarem para a gente aperfeiçoar aí as nossas formações, tá? E está direcionado para vocês o QR Code, né, e também o link. Quem não conseguir pelo QR Code, tem um link que vocês podem abrir um formulário que vocês, são apenas 3 perguntinhas rapidinhas que vocês poderão responder aí para nos auxiliar aí e ajudar aí nas próximas formações. Agradecemos a atenção de todos vocês. Esperamos ter contribuído para a formação de etapa, né, de vocês, e trazemos aí todas as nossas referências utilizadas nesta formação, e esperamos, né, como já estava falando, ter contribuído para essa formação, mesmo de forma assíncrona, né, a gente continua a ter a oportunidade de nos desenvolver por meio das ferramentas tecnológicas, inovando e ressignificando nossas práticas, buscando o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. Então, quero agradecer a participação de todos vocês, quero informar que a nossa próxima
Formação de etapa será no dia 2 de junho, mas não esqueçam que vocês no dia 26 de maio terão a formação de etapa e a de ano e série que será no dia 2 de junho. Então, agradeço a atenção de todos vocês, agradeço também a dedicação de toda a equipe, né, que é envolvida na realização desta formação. Desejo a todos vocês bons estudos e bom trabalho, e até a próxima formação de ano e série, no dia 2 de junho. Até mais!